Queridos irmãos, é com a permissão e o amparo da espiritualidade maior que mais uma vez temos a grata satisfação de estar participando do projeto Conversando com a Casa do Evangelho, hoje abordando o tema valorização da vida e prevenção ao suicídio e ao desamor. O mês de setembro é marcado anualmente por duas importantes iniciativas em favor da vida: o Setembro Amarelo, dedicado à prevenção ao suicídio, e a Semana Nacional do Trânsito, que traz por meta a redução da acidentalidade viária, e esse ano tem o tema No Trânsito Escolha a Vida. A vida, este presente de Deus para cada um de nós, que também se manifesta na natureza em toda a sua diversidade. A vida que se mostra cheia de belezas e mistérios, os quais sequer conseguimos imaginar. Mas estamos vivendo em um tempo em que é cada vez maior o número de pessoas que não conseguem ver a vida com este olhar. Para elas não há beleza, não há mistério, não há poesia, há apenas dor. Só existe o aqui e agora. O sofrimento supera as forças e neste momento a harmonia desaparece. Uma dor que não acaba, uma tristeza sem fim, faz com que surja a crença de que tirar a própria vida é a única solução. A realidade é brutal. A cada 45 minutos morre uma pessoa por suicídio no Brasil e a cada 40 segundos uma no mundo, superando em números as mortes por homicídios e conflitos armados. A esse respeito, em obras póstumas, somos advertidos que o suicídio, juntamente com a loucura, como eram chamados os transtornos mentais na época, seriam as grandes marcas da transição planetária, os legítimos sinais dos tempos. Joana de Ângeles, seguindo a mesma linha, nos diz que estes seriam os verdadeiros cavaleiros do Apocalipse. Não é por menos que o adoecimento mental é uma das grandes preocupações da Organização Mundial da Saúde. Não existe uma causa específica para o suicídio. Trata-se de uma realidade multiforme, muito complexa. É resultante das interações de aspectos psicológicos, culturais, socioambientais, sem esquecer os espirituais. Ninguém tira a própria vida pelo simples fato de terminar um relacionamento, ficar desempregado ou ter uma doença terminal. Isso ocorre porque, para algumas pessoas, quando a vida pressiona, faltam ferramentas para suportar as dificuldades. As mesmas dificuldades suportadas diariamente por milhões de pessoas. Nesses casos, a dor é reforçada por uma diversidade de fatores. Dados do Ministério da Saúde revelam que cerca de 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais, em especial a depressão. Apresentando desânimo, cansaço físico e mental, com dificuldade para realizar atividades rotineiras, a pessoa com depressão é mal interpretada pelos que a cercam. Surge daí um sentimento de culpa por não conseguir cumprir suas tarefas, não corresponder às expectativas próprias e dos que a cercam. É preciso entender que frases do tipo "levanta da cama, abre a janela" ou "sai desse quarto" não são ouvidas pelas pessoas em estados depressivos como um estímulo, mas como uma censura, e isso piora a sua condição. É frequente a tendência de fugir ao convívio de pessoas com sintomas de depressão, muitas vezes justificada pela crença de que a pessoa não se ajuda, mas a realidade não é simples assim. Outro problema é que, de fato, não sabemos escutar e muitas vezes não escutamos, porque ao mesmo tempo que a pessoa fala, nossa mente se ocupa tentando encontrar uma resposta, um consolo, uma solução. É pura perda de tempo. Não nos cabe encontrar respostas. O que a pessoa necessita é que sentemos ao seu lado, que olhemos nos seus olhos demonstrando que estamos ali para ouvi-la, fraternalmente, sem censura ou julgamento. Esta é a ajuda necessária. Poder falar, ouvir a si mesmo sendo acolhida, faz com que a pessoa se sinta melhor, menos ansiosa, mais apta para buscar uma solução própria. A falta de acolhimento, a sensação de isolamento e solidão são fatores que agravam o quadro, apontando em direção à pior das saídas,
aquela que no momento do desespero é a única a ser vislumbrada. Mas não são apenas os transtornos mentais que acentuam o problema. Influências espirituais negativas, falta de crença em um ideal superior, carência afetiva, autoestima baixa, isolamento social, entre outros, são fatores que vão se somando e aumentando as probabilidades de uma decisão equivocada. Existem características que sinalizam que a pessoa está passando por dificuldades e precisamos estar atentos a elas. Apatia, falta de cuidado pessoal, falta de apetite ou apetite exagerado, andar cabisbaixo, ombros caídos, comportamento arredio, irritação, gosto por ambientes fechados e escuros. Se por um lado esses comportamentos por si só não nos devem deixar em pânico, tampouco eles podem ser ignorados. É um equívoco afirmar que quem realmente quer se matar não fica falando no assunto. Na realidade, ninguém quer se matar. O desejo é acabar com a dor. E dar a entender que quer morrer é um pedido de socorro, que, se não for levado em consideração, pode sim se transformar em tragédia. Até porque a ideia de morte como solução vai sendo cada vez mais alimentada, e é justamente nesses quadros sombrios que a influência espiritual negativa encontra um terreno fértil, podendo aparecer como causa ou como consequência. Ela é causa quando nossos equívocos do passado ligam a nós aqueles que, por desejo de vingança, buscam o nosso autoextermínio. E fazem isso implantando a ideia de suicídio em nossas mentes. Vejam, a ideia não é originalmente nossa, ela é fruto de uma intervenção externa. Já nos casos em que a influência é consequência, é a nossa ideação suicida que atrai irmãos menos esclarecidos e até mesmo mal intencionados, que por sua vez reforçam o pensamento que as atraiu. Então, conscientes de que há uma influência espiritual negativa presente nesses quadros, devemos lançar mão das ferramentas que o Espiritismo nos oferece para o seu enfrentamento. O passe, a água fluidificada, os atendimentos espirituais, os trabalhos de desobsessão, sem nunca esquecer a prece, esse poderoso instrumento. Ao reencarnarmos, trazemos como tarefa enfrentar as dificuldades sem fugir do processo educativo que elas representam. Aceitar crescer, nos posicionarmos com fé e confiança diante das provas que podem aparecer nas mais diferentes situações é o que nos faz progredir de forma segura. Só que ao invés de fé e confiança diante das provas, não raro nos sentimos injustiçados e questões como por que eu, por que só comigo e o que eu fiz para merecer isso passam a martelar a mente. E é então que a doutrina espírita, como grande fonte de esclarecimentos que é, vem lançar luzes sobre questões que são ao mesmo tempo tão comuns e de difícil entendimento para a maioria das pessoas. Quando passamos a estudar temas como a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, leis de causa e efeito, influência que o mundo espiritual exerce sobre nós, além de outras, passamos a entender o significado das dificuldades das nossas vidas e percebemos que tudo o que nos acontece é responsabilidade nossa. O papel de vítima já não nos cabe mais, pois sabemos que somos herdeiros de nós mesmos. Neste momento, a pergunta deixa de ser o que eu fiz, por que isso está acontecendo comigo. Sabemos que os esclarecimentos virão ao seu tempo. Abre-se espaço para as perguntas certas. O que isso quer me dizer? O que eu posso aprender com isso? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Por mais que a situação seja dolorosa, embaraçosa, desconfortável, as virtudes presentes nesses ensinamentos são instrumentos que nos auxiliam a encarar os obstáculos sem desespero ou desânimo. Nestes momentos, as dificuldades podem nos deixar ansiosos, tensos,
Podemos até mesmo chorar. O que não podemos é dar espaço à revolta, à perda da crença. Memórias de um Suicida é um livro ditado por volta de 1926 para Ivone Pereira pelo conhecido escritor português Camilo Castelo Branco, usando o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. Ele só veio ser publicado em 1955, após Leon Denis aparecer para Medium propondo retomar a obra, reorganizando-a e inserindo denso conteúdo doutrinário. Assim, a história narrada por Camilo, trazendo importantes elucidações sobre a destinação das vítimas de suicídio e também sobre a estrutura do mundo espiritual, acrescida dos profundos conhecimentos de Leon Denis, se transformou em um dos 10 melhores livros espíritas do século XX. Tendo como tema central o suicídio, embora fale de muita dor e sofrimento, é, acima de tudo, uma obra extremamente consoladora. É o exemplo vivo da afirmação do Cristo quando disse: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. É a misericórdia divina sendo evidenciada a cada momento em múltiplos detalhes. Muitos já devem ter ouvido falar sobre o Vale dos Suicidas, descrito por Camilo na obra. De fato, o vale é um lugar terrível, cheio de sombras e dor. Porém, este não é um local de punição, mas um lugar para onde são levadas as vítimas de suicídio que os benfeitores conseguem recolher. O propósito de levá-los para lá é que não fiquem à mercê de espíritos perversos que querem vampirizá-los e usá-los como escravos. O vale é um local de proteção. O sofrimento descrito pelo autor é resultante do sentimento de culpa de seus habitantes pelo ato de tirar a própria vida, ato este que está sempre sendo revivido na mente de cada um. Sabemos que não há um tribunal, não há um julgador externo. O julgamento cabe à mente de cada um. É a consciência que aponta o erro e vem daí o extremo sofrimento que gera tão sinistra paisagem. O tempo para permanecer no vale é diferente para cada um. Devemos considerar que a condição desses espíritos não é resultado apenas do tipo de morte que elegeram, mas de todo o seu histórico de erros e acertos, inclusive dos motivos que os levaram a essa triste escolha. Mas mesmo parecendo interminável, toda dor tem um fim, e de tempos em tempos a legião dos servos de Maria surge percorrendo o local para recolher os que já estão aptos para serem auxiliados e levá-los para o Hospital Maria de Nazaré, em uma colônia espiritual encravada em região desolada, que por fora é uma espécie de fortaleza austera e assustadora, mas por dentro se assemelha a uma cidade com belas construções e muito movimento. O hospital é um prédio rodeado por árvores e jardins, e lá Camilo e seus companheiros foram encaminhados a dormitórios aquecidos, com camas alvíssimas e confortáveis, receberam banho e roupas hospitalares limpas, além de um caldo reconfortante, recebendo cada um o sabor da sua preferência. Em seguida foram convidados ao descanso pelos enfermeiros que os acomodaram e cobriram paternalmente, enquanto diziam com voz carinhosa que os induziu ao sono: necessitais repouso. Repousai sem receio, meus irmãos. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. Durante a permanência no hospital, foram submetidos a uma série de exames e tratamentos, tanto para a mente quanto para o corpo perispiritual. Tiveram a oportunidade de rever as suas próprias vidas, analisando suas trajetórias. Lá foram introduzidos nos primeiros conhecimentos das leis de Deus que regem o universo, sendo o Evangelho do Cristo e a sua lei de amor vivenciada a cada momento na instituição. Camilo ficou ao todo 52 anos no plano espiritual, até reencarnar. Viu todos os seus companheiros retornarem à vida da Terra, sempre por escolha própria. Ao sair do hospital, teve a oportunidade de avançar nos estudos numa universidade na mesma colônia e também de trabalhar, sempre com o objetivo de tornar-se mais apto para a nova reencarnação.
Segundo ele, mesmo reencarnados, esses espíritos ficam sob a tutela do hospital até que passem vitoriosos pela mesma prova que os levou ao suicídio. Antes de ter alta no hospital, foi oportunizada a Camilo e seus companheiros conhecer os diversos setores da instituição, quando então tiveram contato com os suicidas involuntários, surgindo aí uma situação que deve ser alerta para todos nós. Alimentação em excesso ou dietas radicais para emagrecimento, consumo abusivo de álcool, fumo, drogas lícitas ou ilícitas, práticas temerárias no trânsito, esportes violentos e de alto risco, tratamentos estéticos agressivos e invasivos, infinitos em variedade e intensidade, cada vez mais os comportamentos autodestrutivos têm se evidenciado, traduzindo uma visão de mundo totalmente voltada para a matéria. Lembremos André Luiz que após o desencarne passou 8 anos no umbral sendo chamado de suicida por outros espíritos, sem entender o porquê. O trânsito, como palco de tristes espetáculos, vê muitos suicídios disfarçados de acidentes. De forma direta ou indireta, no trânsito, o suicídio não raro vira também assassinato, e as consequências virão, se não aos olhos da justiça da terra, certamente perante a justiça divina que atua através da consciência de cada um. Mas nem sempre a situação é de suicídio. A par da imprudência resultante total da desvalorização da vida, há também uma imprudência ligada a uma supervalorização da própria capacidade, da segurança do veículo ou mesmo das condições da via. O capítulo 20 do livro Reforma Íntima sem Martírio nos conta a história de um excelente médium, trabalhador espírita, pessoa íntegra, inteligente, que ingressa no hospital no plano espiritual 33 anos antes do previsto, após desencarnar em acidente de trânsito por ele provocado por excesso de velocidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e essa cobrança, como sempre, é feita pela própria consciência, e podemos imaginar o que esse desencarne prematuro representa para quem detinha tanto conhecimento e deixou, além de família e amigos, uma importante tarefa a cumprir na seara espírita. Dirigir ao celular em velocidade excessiva, sob influência de álcool e drogas, sem cinto de segurança, com manobras arriscadas, desrespeitando as normas, ou mesmo com o veículo sem a devida manutenção, são atitudes que podem levar a nós, nossos passageiros, ou quem quer que cruze o nosso caminho, a um sem número de sequelas para a saúde física e até mesmo mental, podendo culminar com o desencarne. Mas o trânsito não é responsabilidade apenas dos condutores. Pedestres, ciclistas, carroceiros também são responsáveis à medida que, ao apresentarem atitudes descuidadas e muitas vezes irresponsáveis, podem também causar graves situações com tristes resultados. No trânsito, raramente temos acidente. O que vemos na maioria das vezes são desastres ocasionados pela imprudência e pelo descaso às regras. O que pode ser evitado não é acidente. No trânsito, escolha a vida. Vamos fazer deste também o nosso lema e vamos estendê-lo a todas as situações do nosso dia a dia. Como dissemos, as gradações no comportamento são infinitas e os excessos podem ser de maior ou menor número, mas sempre cabe uma preocupação. Será que estamos tendo o cuidado necessário e suficiente com esse instrumento sagrado que nos foi fornecido para a experiência terrena? Tenhamos em mente o que nos disse Leon Denis. Os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana. As razões para viver são de ordem eterna e sobre-humana. E não tenhamos dúvida que o amor é o grande e poderoso antídoto para todas as dores desses tempos. O amor que observa, o amor que acolhe, o amor que educa, o amor que corrige e até mesmo, quando necessário, o amor que pune com justiça. Não podemos terminar essa fala sem mencionar o CVV, Centro de Valorização da Vida, que há 60 anos oferece apoio emocional e prevenção ao suicídio,
atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo por telefone, e-mail e chat. É só acessar o site cvv.org.br ou ligar 188, ligação gratuita. Por favor, divulgue. Queridos irmãos, vamos elevar o pensamento a Maria de Nazaré, que com infinita misericórdia, acompanhada de sua legião de servos, é responsável pelo atendimento e recuperação das vítimas de suicídio no orbe terreno. Vibremos em favor desses nossos irmãos que, direta ou indiretamente, tiraram a própria vida. E vibremos também em favor de nossos irmãos atingidos pelas cheias no nosso estado. E que possamos todos, hoje e sempre, ser envolvidos pelo manto de Maria, que é feito de puro amor, luz e